Trump recuou. E o detalhe mais importante talvez não esteja no que foi anunciado, mas no que essa mudança de postura revela sobre a disputa de poder entre Brasil, Estados Unidos e, principalmente, sobre a eleição brasileira. A pressão tarifária que parecia destinada a colocar o governo Lula contra a parede começou a produzir um efeito diferente do esperado. Em vez de provocar uma capitulação imediata, a estratégia abriu espaço para uma reação diplomática brasileira. Aumentou a pressão sobre setores americanos afetados pelas próprias tarifas e colocou em discussão os limites da política comercial de Washington. O cenário ficou ainda mais complexo porque, segundo a narrativa apresentada nesta matéria, a mudança americana aconteceu depois de uma sequência de movimentos diplomáticos brasileiros envolvendo parceiros estratégicos como China e Rússia. E existe uma consequência política que merece atenção. Flávio Bolsonaro, que havia apostado fortemente na proximidade com Washington como uma vantagem eleitoral, passou a enfrentar uma situação muito mais difícil. A estratégia que deveria demonstrar influência internacional acabou sendo associada, no debate político brasileiro, às próprias tarifas que atingiram produtos nacionais. O chamado tariflávio ganhou espaço nas redes justamente por causa dessa associação. A lógica inicial parecia simples: pressionar o governo Lula por meio de Washington, aumentar o custo político para o presidente e apresentar Flávio como alguém com acesso aos círculos de poder americanos. Só que relações internacionais raramente obedecem a uma linha reta. Tarifas podem atingir o país que recebe a medida, mas também podem aumentar custos para empresas e consumidores do próprio país que aplica as barreiras. E é justamente aí que a estratégia começou a encontrar resistência. A narrativa aponta que setores do agronegócio americano, representantes financeiros e parlamentares de regiões dependentes do comércio com o Brasil passaram a demonstrar desconforto com os efeitos da política tarifária. Enquanto isso, Lula adotou uma estratégia combinando discurso firme e negociação diplomática. O governo brasileiro buscou manter canais abertos, ampliar conversas com parceiros internacionais e evitar que o Brasil ficasse isolado. O resultado apresentado foi uma mudança gradual na postura americana, com sinais de reabertura do diálogo e disposição para discutir tarifas aplicadas a determinados produtos brasileiros. Isso não significa que todas as tarifas tenham sido retiradas ou que Washington tenha abandonado suas posições. O ponto central é outro. Houve uma mudança de comportamento. E em diplomacia, quando uma potência que vinha adotando uma postura rígida passa a sinalizar disposição para negociar, o próprio movimento já representa uma alteração importante no tabuleiro. É justamente essa mudança que pode ter impacto direto na eleição brasileira. Porque, se a campanha de Flávio Bolsonaro apostava na ideia de que Lula seria incapaz de enfrentar Trump, um recuo americano enfraquece essa narrativa. E quando uma estratégia eleitoral depende de uma previsão sobre o comportamento de uma potência estrangeira, qualquer mudança em Washington pode produzir consequências em Brasília. Se você está acompanhando essa disputa, deixe o like, inscreva-se e comente de qual cidade e estado está assistindo, porque quero saber como essa movimentação está sendo percebida em diferentes regiões do Brasil. O que torna essa história ainda mais interessante é que o recuo americano, segundo a narrativa apresentada, não aconteceu isoladamente. Enquanto a disputa tarifária avançava, o governo Lula ampliava sua aproximação com outros centros de poder. Uma das conversas destacadas foi com Xi Jinping, presidente da China, envolvendo temas como comércio, inteligência artificial, satélites, minerais críticos e a possibilidade de acelerar acordos entre Mercosul e China. Pouco depois, Lula também conversou com Vladimir Putin, presidente da Rússia, tratando de comércio bilateral, fornecimento de diesel e fertilizantes, além de questões internacionais. Na sequência,
A chegada de Nikolai Patrushev ao Brasil acrescentou uma dimensão estratégica à movimentação. Patrushev, segundo o material apresentado, realizou encontros com Lula, Celso Amorim e José Múcio, além de contatos com autoridades militares e visitas a instalações da Marinha. Entre os temas mencionados estavam tecnologia nuclear, submarino nuclear brasileiro, tecnologia naval, segurança oceânica e pesquisa submarina. É importante separar o que foi oficialmente divulgado de interpretações sobre os bastidores. Uma visita de alto nível pode representar aproximação estratégica, mas não significa automaticamente que todos os acordos especulados tenham sido fechados. Ainda assim, o conjunto dos movimentos transmite uma mensagem clara. O Brasil buscava ampliar suas opções internacionais, em vez de depender exclusivamente de Washington. E então surgiu outro movimento de grande impacto. Segundo a narrativa, a China solicitou participação nas consultas abertas pelo Brasil na Organização Mundial do Comércio contra os Estados Unidos. O pedido teria relação com os impactos das tarifas americanas e com a preocupação chinesa diante de medidas que poderiam afetar suas relações comerciais com o Brasil. Mesmo que a participação formal dependesse da concordância das partes envolvidas, o simples pedido carregava peso político. Pequim estava demonstrando que o problema brasileiro também poderia atingir interesses chineses. E esse é um ponto essencial para compreender a mudança de ambiente. Washington não estava mais lidando apenas com uma disputa bilateral. O Brasil estava conectando sua questão comercial a uma rede maior de relações internacionais. A narrativa também destaca que, menos de 48 horas depois do movimento chinês, os Estados Unidos aceitaram formalmente as consultas e sinalizaram disposição para negociar. Isso não representa necessariamente uma vitória definitiva de Lula, nem uma derrota absoluta de Trump. Significa que a pressão havia produzido uma reação e que Washington considerou necessário abrir um canal de diálogo. Ao mesmo tempo, os números comerciais citados na matéria mostram um cenário contraditório. As exportações brasileiras para os Estados Unidos teriam caído, enquanto o Brasil registrava crescimento nas exportações globais e ampliava sua busca por novos mercados. Essa diversificação é importante porque reduz a dependência de um único parceiro comercial. Para o governo Lula, isso pode ser apresentado como demonstração de resistência. Para a oposição, a discussão passa a ser sobre os custos econômicos que ainda permanecem. E é justamente nessa disputa de interpretações que a eleição entra novamente em cena. O que parecia ser uma batalha exclusivamente comercial passou a ser utilizado como argumento político pelos dois lados. Na sua opinião, essa aproximação do Brasil com China e Rússia fortalece a posição brasileira ou aumenta os riscos diplomáticos? Comente também sua cidade e estado e participe dessa discussão. E existe ainda uma terceira camada nessa história, talvez a mais importante para quem acompanha a eleição. Flávio Bolsonaro havia buscado construir uma imagem de candidato com trânsito internacional e proximidade com setores políticos americanos. O encontro com Donald Trump, Marco Rubio e J.D. Vance, conforme apresentado na matéria original, fazia parte dessa estratégia. A expectativa era transformar essa proximidade em influência concreta sobre a relação entre Brasil e Estados Unidos. Porém, quando as tarifas passaram a atingir produtos brasileiros, surgiu uma pergunta difícil de escapar. Se essa influência era tão grande, por que as tarifas continuaram? Flávio posteriormente tentou reagir, inclusive com iniciativas destinadas a pedir mudanças na política americana. Mas a associação entre seu nome e a questão tarifária já havia ganhado força no debate político. Esse é o tipo de problema que uma campanha eleitoral precisa administrar rapidamente, porque o eleitor não acompanha apenas discursos. Ele compara promessa, estratégia e resultado.
Se uma candidatura apresenta uma determinada relação internacional como vantagem, e, posteriormente, essa mesma relação passa a ser associada a dificuldades econômicas, o candidato precisa explicar o que aconteceu. Isso não significa que Flávio seja responsável pelas decisões tomadas pelo governo americano. As decisões de Donald Trump pertencem ao governo dos Estados Unidos. Mas, politicamente, a proximidade defendida por Flávio inevitavelmente entra no debate porque foi utilizada como elemento de sua imagem pública. Do outro lado, Lula ganhou a oportunidade de apresentar uma narrativa diferente. A de um governo que enfrentou a pressão, buscou apoio internacional, diversificou mercados e conseguiu abrir espaço para negociação. Novamente, isso não significa que o Brasil tenha vencido definitivamente a disputa comercial. As tarifas podem continuar existindo, negociações podem fracassar e novos conflitos podem surgir. O ponto é que a fotografia do momento mudou. E em política, fotografia também pode virar propaganda. O governo pode utilizar o recuo americano para reforçar sua imagem internacional. A oposição pode questionar os custos econômicos e tentar mostrar que a negociação ainda não resolveu o problema. E Flávio Bolsonaro terá que encontrar uma maneira de explicar ao eleitor por que a estratégia de aproximação com Washington não produziu o resultado que seus apoiadores esperavam. O mais interessante é que a história ainda está longe de terminar. As negociações entre Brasil e Estados Unidos podem produzir novos acordos. A China pode ampliar sua participação econômica. A Rússia pode aprofundar projetos estratégicos. E o calendário eleitoral vai transformar cada movimento diplomático em combustível para a disputa política. O episódio também mostra uma realidade que muitas vezes desaparece no debate das redes sociais. Nenhum país poderoso age apenas por amizade ou ideologia. Estados Unidos, China, Rússia e Brasil defendem seus próprios interesses. Governos negociam, pressionam, recuam e avançam conforme os custos e benefícios mudam. Por isso, talvez a pergunta mais importante não seja simplesmente quem ganhou ou quem perdeu. A pergunta é quem conseguiu alterar o cálculo do outro lado. E nesse episódio, a mudança de postura de Washington mostra que a pressão não produziu exatamente o resultado que muitos esperavam. Para Lula, abriu uma oportunidade política. Para Trump, criou a necessidade de negociar. Para Flávio Bolsonaro, tornou mais difícil sustentar a narrativa de que sua proximidade com Washington seria suficiente para produzir resultados favoráveis ao Brasil. Agora, os próximos movimentos serão decisivos. Se as tarifas forem reduzidas, Lula terá um argumento forte para apresentar. Se permanecerem, a oposição poderá explorar os impactos econômicos. E se Flávio conseguir transformar a crise em uma nova narrativa, a disputa poderá tomar outro rumo. É por isso que vale acompanhar cada capítulo dessa história. Porque a eleição de 2026 será influenciada não apenas pelo que acontece dentro do Brasil, mas também pelas decisões tomadas em Washington, Pequim e Moscou. Se essa análise ajudou você a entender o jogo por trás das manchetes, inscreva-se, deixe o like e compartilhe este vídeo. E antes de sair, comente. Você acha que o recuo de Trump fortalece Lula politicamente ou ainda é cedo para tirar essa conclusão? Escreva também sua cidade e estado. Obrigado a todos que acompanharam até aqui. Assista ao próximo vídeo para continuar acompanhando os próximos movimentos dessa disputa. Um forte abraço e fica com Deus.